Senhor Deus e Pai, Deus Santo e Bendito, nós rogamos agora, Pai, pedindo a Tua bênção na exposição da Tua Palavra, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai. Que o Senhor conduza a nossa mente, o nosso coração a olhar, a compreender as maravilhas da Tua Palavra, Senhor, da Tua lei, do Teu Santo Evangelho. Que possamos, ó Deus, nos deleitar na Tua Palavra, sendo até mesmo confrontados por ela, nós nos alegramos, porque somos pecadores e precisamos, ó Pai, de direção, precisamos da condução reta do Senhor para as nossas vidas. Então, instrua-nos, ó Deus, guia-nos, fala com a Tua igreja, porque nós precisamos ouvir a Tua voz por meio da pregação. Guarda-nos do erro, Senhor, guarda-nos, ó Pai, das distrações, e assim, ó Pai, conduza-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, em Mateus, capítulo 7. Agora vamos fazer a leitura dos versículos 17 a 20. Mateus 7. Versos 17 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Essa nossa exposição, ela está seguindo aí aquele trecho, ou aquela parte inicial que nós já falamos, não é? Em que o Senhor está nos alertando ali acerca dos falsos profetas, dos pseudos, né? Pseudos profetas, pseudos irmãos, que estão de alguma forma introduzidos no meio do povo de Deus, disfarçados de ovelhas, iludindo, enganando, trazendo um tipo de vida que aparentemente atrai pela sua facilidade, pela sua tranquilidade. Então, na nossa exposição anterior, vimos que o Senhor ele enfatiza a particularidade, né? Particularmente o elemento de sutileza dos falsos profetas, ou seja, aqueles homens que costumam apresentar-se diante da sua igreja disfarçados de ovelhas, mas que no seu interior eles são, como o Senhor diz aí, lobos roubadores. E no verso 16, o Senhor começa a apresentar analogias aqui, né, para massificar, para inculcar na nossa mente o princípio que Ele quer nos ensinar. Ele começa a apresentar analogias bem claras e marcantes, que nos ajudam a distinguir essas pessoas no meio da igreja pelos seus frutos. Pois assim como toda árvore produz seus frutos de acordo com a sua natureza, com aquilo que ela é, assim também o homem, da sua natureza, daquilo que ele é no seu coração, ele produzirá os seus frutos por meio da sua fala, por meio da sua boca, por meio das suas decisões, por meio daquilo que ele produz na sua vida. Esse é o ponto, o princípio que o Senhor está avançando e aprofundando aqui por meio dessas analogias. E ao chegarmos agora aos versículos 17 a 20, do capítulo 7, Jesus atinge o cerne da questão, deixando essa realidade claramente estabelecida, seguindo a mesma lógica da sua analogia anterior. A natureza determina o fruto que se produzirá. A natureza que produzirá mostra essa realidade. Então, versículo 17 e 18 inicialmente dizem assim. Assim, é como se ele estivesse concluindo, né, aquele alerta do falso profeta. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos bons,
nem a árvore má produzir frutos bons. Parece que ele é repetitivo aqui, não é? Parece que ele é redundante aqui, não é? Mas é interessante que o versículo 17, ele começa com um conectivo crucial, assim, ou desta forma. Jesus, ele está olhando por esse retrovisor para trás, para a realidade que ele acabou de estabelecer nos versos anteriores, levando em conta essas duas realidades e, consequentemente, as únicas duas posturas possíveis. Lembra que nós abordamos isso? As únicas posturas possíveis do homem diante do evangelho pregado. Ou o homem, ele adere, ele se curva ao evangelho e anda por esse caminho estreito, ele segue por essa porta apertada, por esse caminho apertado, ou ele repele, ou ele rejeita essa mensagem toda que o Senhor havia pregado no seu sermão, e ele vai, né, por um caminho largo, por um caminho que lhe dê as suas próprias satisfações na vida. Então, o ponto aqui que ele tem vista é esse retrovisor. Diante do evangelho não há neutralidade, não tem como você ficar ali, né? Eu gosto dessas partes aqui, eu gosto dessas questões do evangelho, mas dessas aqui eu não sou muito fã, eu não gosto muito que toque nesse assunto. A gente falou aqui que ficar em dúvida em relação ao evangelho pregado, ou em algum ponto, ou não aderir a algum ponto das ordens explícitas de Deus para o seu povo por meio do evangelho, já é decidir contra Cristo. Tá? Então não tem meio termo aí. E sabendo o Senhor aqui, isso é um ponto interessante dessa perspectiva aqui, de que o Senhor conhece o seu público, ele conhece aqueles para quem ele está falando, homem, né? Sabendo que partimos de um tronco podre, de uma realidade de morte e degradação no pecado, o Senhor aprofunda o seu argumento com o uso das analogias do fruto e da árvore para nos falar de um princípio vital, que é a obra da regeneração operada por Deus no coração do homem. O que é, irmãos, efetivamente a única coisa possível capaz de mudar, de transformar a natureza podre, a natureza corrupta do homem, que naturalmente, por sua essência corrupta, produzirá, como ele vai falar aqui, não pode ali, que não tem, ela só pode produzir frutos maus. Entendem isso? O ponto aqui é esse. Então, a doutrina que nós conseguimos visualizar aqui é a doutrina da regeneração, que é o único poder capaz de mudar, de transformar a essência, a natureza, aquilo que o homem é na sua raiz, mudando. O ponto aqui, Jesus não está aqui dando uma aula, ensinando botânica meramente. Ele está usando essas analogias a fim de ensinar um princípio, que é exatamente esse princípio. E que por esse fruto nós vamos determinar, nós vamos saber, nós vamos conhecer a natureza de onde eles produzem. O falso profeta, então, é identificado, o falso crente, ele é identificado no meio da igreja. Por quê? Porque a sua natureza, embora não esteja visível, canso de falar aqui, a gente não tem um detector de eleito. Não sei se seria bom ou mal, tivesse ali na porta, passou, né? Embora esteja invisível, todavia, ponto do Senhor Jesus aqui nos ajudando, nos guardando também, guardando a sua igreja, instruindo a sua igreja, é com relação a isso. A natureza determina os frutos. Então, se nós repararmos bem, o que está sendo aplicado aqui nas palavras que compõem o alerta, esse alerta final, que vai do verso 13 ao 27, do final do Sermão do Monte, nessa conclusão aí, é o princípio do julgamento. Vocês lembram? Que a gente abordou lá nos versos anteriores.
É o princípio do julgamento, segundo a reta justiça das Escrituras, o qual devemos levar em conta ao fazermos esse trabalho de distinção entre lobos, roubadores, e ovelhas, aqueles que são de fato discípulos de Cristo, por meio dos seus frutos, porque por meio dos seus frutos eles serão conhecidos. Então o Senhor ele deixa claro que a vida bem-aventurada, que ele inicia, ele abre o Sermão do Monte aqui apresentando, a vida cristã, né, que ou seja, a vida cristã sob o Evangelho, não é uma camada de tinta sobre a nossa parede podre. A vida bem-aventurada, a vida sob o poder do Evangelho, a vida sob essa realidade poderosa do Evangelho, não é meramente uma demão de tinta que Deus passa por cima da nossa podridão, por cima da nossa sujeira, a fim de parecermos mais bonitos, mais aparentemente apresentáveis. Da mesma forma como fruto não é um simples enfeite que nós adquirimos em algum lugar, em algum momento, para colocarmos sobre nós, para que Deus nos veja com bons olhos. Você não pode comprar bons frutos. Como às vezes você, de ano em ano, você vê as pessoas indo comprar aquelas bolinhas, alguma coisa, botar lá, enfeitar, não. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser adquirido meramente. Mas ele vai apontar nessa direção que a vida bem-aventurada, a vida sob o poder do Evangelho, implica em uma transformação da própria natureza interna e invisível do ser humano, que invariavelmente se expressará de forma visível e clara pelos seus frutos. É uma obra invisível, é uma obra que não está à vista, mas que ela se manifestará por meio dos seus frutos. Isso é inevitável, irmãos, para um lado e para o outro. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Como temos provas e exemplos bíblicos acerca dessa realidade, não somente no Novo, mas em todas as Escrituras. Abra comigo Ezequiel 36, 26, e vamos trabalhar um pouco essa realidade aqui, do que o Senhor está falando aqui, pela perspectiva das Escrituras, para que isso fique bem enraizado em nossos corações e não tenhamos dúvidas na distinção, nesse trabalho de julgamento, segundo a reta justiça, identificando os falsos crentes, os falsos profetas. Ezequiel 36, 26 vai dizer: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Agora, prestem atenção nisso. A promessa dessa aliança, da nova aliança, como nós falamos, não é um remendo, vocês conseguem ver isso? Não é uma reforma exterior com essa demão de tinta sobre a nossa podridão, mas é efetivamente a implantação de um novo princípio de vida em nós. É bom que visualizemos isso aqui, porque esse verbo que temos aqui, tirarei, tirar, ele é de uma raiz que, embora, de um campo semântico, que embora ele possa apresentar diversas traduções,
como temos aí remover, afastar, desviar, mas o foco e o ponto aqui, que ele é enfatizado aqui, e que é o que o restante da teologia bíblica aponta, é que ele significa tirar de uma posição, cessar de exercer função. Então, o ponto crucial é esse. No hebraico aqui, na gramática hebraica, sur, né, esse termo hebraico, nem sempre significa aniquilação, como a gente imagina, né? Fala que vou remover, né, como se fosse extinguir, né? Extinguir. Mas ele fala da remoção de posição, de função ou domínio. Vocês entendem isso? É essa retirada do domínio. Então, tirar o coração de pedra significa que Deus remove de forma real e eficaz o princípio governante de dureza e rebelião do nosso coração, substituindo-o por um novo centro vivo, responsivo à sua vontade na nossa vida, no nosso coração. Sem que isso, a gente não pode perder isso de vista, né? Sem que isso implique a ideia de erradicação completa do pecado remanescente, o qual será progressivamente mortificado até a glorificação. Não é isso que a doutrina bíblica nos aponta? Por quê? Qual a realidade dos fatos aqui? Você e eu, a Igreja de Cristo, hoje, ainda debaixo dessa redenção, debaixo da regeneração, nós temos que lidar com a santificação, com o pecado restante, sim ou não? Sim, e está lá. Nós somos santos, mas nós somos pecadores, não é isso? Por quê? Está aqui. Essa retirada aqui é exatamente isso. De remover efetivamente, nessa obra de regeneração, esse princípio dominante, esse princípio governante da nossa natureza, que necessariamente nos levará a produzir os frutos contrários à vontade de Deus. Então, nosso Senhor aqui nos adverte, bem como no começo dessa presente sessão, a fim de que pudéssemos aprender esse princípio, de que ser crente, irmãos, aponta para a transformação da própria natureza e da vida interna do indivíduo, por completo. E que o serviço prestado, e isso é interessante repararmos, que o serviço prestado por um indivíduo qualquer, ele não se reveste do menor valor, enquanto a sua natureza não for transformada. Vocês entendem essa realidade que está sendo apresentada aqui diante de nós? Porque é por isso que mais à frente o Senhor vai dizer, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, veja o termo, profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres, fizemos isso, aquilo, em Teu nome. Mateus 7:22. Aqui nós temos o caso de um homem que fizera muitas coisas durante a sua vida, embora ele mesmo nunca tivesse sido transformado. Embora ele nunca tenha sido transformado, ele estava dizendo e fazendo as coisas certas o tempo todo, profetizando, curando, fazendo milagres. Ele estava executando aquelas coisas da religião, mas tudo isso ou tudo aquilo não se revestia de valor nenhum, porque as palavras do Senhor apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci.
E mais uma vez eu volto aqui a lembrar a igreja do valor do ensino que nosso Senhor nos trouxe sobre aquele dever do julgamento. Mas que, acima de tudo, esse julgamento deve começar por nós mesmos, pelo nosso coração, pelo nosso próprio exame. Lembra da confissão de pecado? Pelo escrutínio do nosso coração diante da Santa Escritura. Abra comigo Mateus, volte, no caso, Mateus 7, agora os versos 1 a 7. A gente precisa lembrar disso, irmãos, para que a gente não corra e no final a gente esteja enquadrado aqui. Mateus 7, 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja o que o Senhor vai falar aqui. Ele não está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento. Ele está proibindo o julgamento precipitado, hipócrita. E o que o Senhor quer nos mostrar e em relação a isso aqui? Que nós devemos, nesse processo, nesse trabalho, no pecado do nosso irmão, através do erro, do desvio de caráter, da condução dele, nós devemos olhar para ele e ver o nosso próprio pecado, a nossa própria condição. Então, uma vez que nós nos deparamos com isso, porque nós reconhecemos que somos tão ou mais, muito mais pecadores do que ele, então nós reparamos os nossos caminhos com Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Esse é um princípio que nunca pode ser desassociado da nossa vida. A mensagem que está sendo pregada inicialmente nunca deve ser tratada. Olha, veja como essa mensagem se enquadra na vida do meu irmão. Não! O fulano, a fulana deveria estar aqui para ouvir. Olha, não, isso é farisaísmo, é hipocrisia da nossa parte. Nós precisamos olhar com esses olhos aqui. Tirar o argueiro dos nossos olhos. Tirar o argueiro aqui é exatamente isso. É olhar, avaliar os nossos corações, se não estamos caminhando, se não estamos hoje, agora, construindo o argumento que será dito naquele grande dia, mas Senhor, porventura não temos profetizado, porventura não tenho dado dízimo, porventura não tenho ido à igreja frequentemente, porventura não tenho feito isso, feito aquilo, pregado, não tenho, sei lá. Nós devemos avaliar isso hoje com urgência, para que não nos vejamos agora construindo esses argumentos, ou nos fiando nesses argumentos que iremos dizer lá. Precisamos vigiar os nossos corações, irmãos, porque ele é um coração manchado pela lama do pecado. Então, o ponto aqui é esse. Se Deus prometeu em Ezequiel, como nós temos no texto que lemos aí, 36, 26, não apenas remendar, mas tirar o coração de pedra, ou seja, remover esse princípio governante da rebelião e implantar um novo princípio de vida, então, consequentemente, o resultado visível dessa cirurgia espiritual invisível, digamos assim, deve ser algo inevitável para nós, que passamos por essa
cirurgia, não é? De remoção, de troca de princípio dominante. Jesus estabelece aqui, irmãos, um princípio absoluto. Ele vai estabelecer aqui um princípio absoluto. A atividade, ou seja, aquilo que o homem faz, aquilo que o homem executa, aquilo que ele produz, é o resultado do princípio vital que opera no coração dele. E não se engane, não há dicotomia entre quem você é no seu íntimo e o que você faz às claras. O fazer, o executar é meramente a exposição pública do ser, daquilo que está oculto em nós, mas que representa quem de fato nós somos. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ver isso aqui, isso será manifesto. Não se engane, mais cedo, e não é aqui uma palavra para intimidar, para assustar, como se nós tivéssemos, ou que se a liderança da igreja, não. A própria palavra do Senhor nos mostra isso, que todas essas obras virão às claras, o Senhor as trará, Ele as evidenciará. Não se enganem. Portanto, toda árvore boa, e esse é o ponto, toda árvore boa produz bons frutos, verso 17, está em perfeito paralelo, perceba essa troca, essa realidade que Jesus coloca aqui, está em perfeito paralelo com não pode a árvore boa produzir frutos maus, verso 18. Por isso que aponta para essa redundância, mas na verdade ele está enfatizando o centro disso, de uma forma tanto positiva como negativa. Toda árvore boa produz bons frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, porque a natureza da árvore boa foi feita para dar fruto bom. Não é isso que Paulo vai dizer em Efésios, que o Senhor nos elegeu, Ele nos escolheu em Cristo, para que pudéssemos frutificar, santificar. É isso. Mas a árvore má para o fruto mau. Veja como Tiago apresenta esse princípio que abra Tiago 3. Tiago 3, 11 e 12. Tiago 3, 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? E aí ele termina, tão pouco, fonte de água salgada pode dar água doce. A pergunta aqui que ele faz no versículo 11 é uma pergunta que tem um objetivo de afirmar algo que é impossível e contrário à própria natureza. Percebem isso? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce? Aquilo que é doce e que é amargo ao mesmo tempo? A resposta é não! Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? A resposta é um enfático: não pode. Por quê? Então note que Jesus não diz aí que a árvore boa, ela tenta produzir, ela vê se, né? Jesus não está dizendo isso, mas que ela inevitavelmente produz ou produzirá. Isso nos leva de volta à doutrina da regeneração. Isso nos leva de volta à doutrina da regeneração. A árvore boa é o homem que passou pela operação de Ezequiel 36, 26 e agora 27, onde Deus colocou o seu espírito dentro dele. Lembra?
porei o meu espírito, e por meio desse espírito, né, que Deus colocou, removendo aquele princípio, tirando ele do domínio, e por meio desse espírito, ele fala que eles guardem os seus mandamentos, que eles cumpram os seus mandamentos, a fim de que o resultado disso agrade ao Senhor por meio desses bons frutos. A árvore boa é o homem que passou por essa operação, onde Deus colocou nele o seu espírito. Biblicamente falando, um cristão é o homem que possui uma natureza divina dentro de si, pois Deus, nas palavras de Ezequiel, nos dá o seu espírito para que possamos guardar os seus preceitos e andar neles. Agora, veja que magnífico, seguindo essa mesma lógica, veja o que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta. Abra 1 João 3, 9 e 10. Veja que tesouro, que coisa magnífica que temos aqui acerca dessa realidade. Primeira João 3, 9 a 10, vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Agora veja, pois o que permanece nele é a divina semente. Aí ele continua, ora, esse não pode. Lembra da palavra do Senhor que a árvore boa não pode produzir maus frutos? Agora veja ele aqui. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Agora eu quero te chamar a atenção para um ponto aqui, para um termo específico. A palavra para semente aqui no grego é esperma. E esse termo significa literalmente que o crente que é nascido de Deus, como é colocado aí, possui nele o núcleo ou o embrião dos frutos que ele produzirá por ter sido enxertado em Deus por Cristo Jesus, nessa árvore boa. Por isso ele não pode viver pecando. Essa expressão aí significa não pode viver na prática habitual do pecado intencional. Por quê? Porque essa prática do pecado, no final das contas, significa que a natureza divina não habita nele. Essa semente, esse núcleo, esse embrião que produzirá essa semente não habita nele, não permanece nele. É por isso que isso é alarmante. É por isso que isso traz diante de nós, ao refletirmos, ao olharmos essas realidades, isso traz alarmes pra gente, porque às vezes a gente olha para a igreja com o olhar humano, como a igreja visível, né, como o homem a vê. E a gente vê algumas pessoas chegando, daqui a pouco saindo, outras chegam, às vezes passam mais tempo e saem. E às vezes por um certo momento, por um dado momento ali, parece que elas estão executando, parece que estão frutificando, mas quando você vai perceber, quando você vai entender essa realidade, você vai perceber que essa semente não penetrou, eles não foram enxertados. Por isso que o apóstolo aqui vai dizer que essa divina semente não permanece. E é por isso também que ele vai dizer que aqueles que saem do nosso meio, saem porque não eram uns dos nossos. Eles não eram dos nossos, melhor dizendo. Mas às vezes, por certo dado momento, por um dado momento, um dado tempo, nós estamos caminhando.
com esses que nós classificamos na última exposição como pseudo-irmãos, ou pseudos profetas, falso crente, crentes nominais, mas que nós imediatamente não conseguimos identificá-los, mas que essas realidades nos mostram ou se mostram no tempo, né, na condução de Deus sobre a sua igreja, deixando o joio crescer, deixando o falso crente participar, até mesmo para provar a fé da igreja, até mesmo para provar a igreja, para firmar a sua igreja na verdade. Às vezes isso pode acontecer, irmãos. Isso pode acontecer. O Senhor está aqui nos ensinando um princípio vital, um princípio que nós precisamos aprender. Precisamos aprender. Mas, por outro lado, quando a gente vai falar aqui de que aquele que nasceu de Deus não vive no pecado, como o apóstolo fala aqui, isso não significa que Jesus está dizendo que o cristão verdadeiro nunca peca. Ele é um homem acima da média, né? Que nós somos perfeitos. A Escritura é clara lá em João também, 1 João 1,8, que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Então, o que significa isso de não pode aqui? Dessa impossibilidade. O que significa isso? Significa que o cristão, ou seja, a árvore boa, enxertada em Deus, enxertada em Cristo, perdeu a capacidade de viver na prática habitual, deliberada e impenitente no pecado, no mal, como um estilo de vida dominante. Lembra de Ezequiel? Isso é removido dela, esse princípio dominante de gosto, de prazer, de deleite, de satisfação no pecado, de maquinar, de desejar de ir atrás dele, de se lambuzar e se sentir bem nele. Isso é removido, esse princípio dominante é tirado. A nova natureza implantada pelo Espírito Santo cria uma espécie de incompatibilidade de sistema com o pecado. O crente pode cair em pecados, assim como uma ovelha pode cair e se sujar na lama, pelas realidades comuns, às vezes da sua cegueira temporária, às vezes por causa da sua própria debilidade, da sua própria fragilidade humana caída, caminhando às vezes com boa intenção, com um bom propósito, mas às vezes tropeça, cai, se suja. A didática aqui e a mostra aqui é mais ou menos isso. Mas ela não consegue viver no pecado como um porco se deleita na lama. Vocês já presenciaram isso? Essa realidade de roça, de criação de porcos? Eu já. Eu fui criado num ambiente assim, né? Eu morava em Paracambi, né? Alguns aqui sabem. Meu tio criava porcos. E às vezes, eu, bem pequenininho, eu ia para lá ficar olhando, vendo ali. Ele cuidar de manhã, tinha uma rotina, né? Algo habitual. Ele ia para lá de manhã, botava mangueirinha, aí lavava todo o chiqueiro. Lavava tudo, passava, tal, puxava, deixava o chiqueiro, o ambiente ali, né? Para um animal, né? Para um porco, limpo, transitável. Botava sua lavagem ali, né? O seu alimento ali. Saía 5 minutos depois, 10 minutos depois, ele estava lá na lama, na sua própria sujeira, rolando, focinhando, sujo. Isso não o incomodava. Por quê? Por que não incomoda? Porque ele é um porco. A natureza dele, isso é comum. Não tem nada demais um porco rolar na lama.
Da mesma forma, não tem nada demais o ímpio desejar determinadas coisas, preferir ter um tipo de mentalidade. Por quê? Eles não veem impureza nisso, né? Eles não veem impureza nisso porque é da sua natureza. Eu lembro de uma ilustração do Paul Washer, que ele fala que se eu colocar aqui um prato de contrafilé, o caviar e um outro prato de lavagem aqui, um coxo com lavagem, e soltar um porco lá atrás, para onde você acha que ele vai? O que atrai ele? Ele vai para aquilo que é comum para a sua natureza. Você pode lavá-lo, você pode enfeitá-lo, você pode fazer aquilo que muitas igrejas fazem, obras sociais, sem pregação do evangelho, né? Dá alimento, dá isso, dá aquilo, faz. Mas se a natureza não for transformada, se a realidade interna, se o status dele com Deus não for modificado, perdição, fogo, é o que o texto diz. É o que o texto diz. A nova natureza que é implantada em nós, ela nos incomodará, ela nos transtornará, ela nos entristecerá quando porventura cairmos. O Espírito nos convencerá disso. E ele nos levará ao arrependimento e, consequentemente, ao abandono daquilo. Essa é a grande distinção. Paulo, falando aos Romanos, ele vai descrever exatamente essa realidade sendo aplicada à vida do homem, que é o que muda, irmãos, a qualidade daquilo que ele produz, do seu fruto. Romanos 6, 21, abra. Romanos 6, 21 e 22. Veja que texto interessante do apóstolo Paulo, que nitidez que ele traça aqui acerca do ensino que o Senhor Jesus traz no Sermão do Monte. Veja que nitidez. Parece que ele estava sentado ali, né? Parece que ele estava ali ouvindo o Sermão do Monte e aqui ele está aplicando à igreja, aos romanos, essa realidade aprendida. Mas veja que interessante. Romanos 6, 21 a 22. Naquele tempo, que tempo? Um tempo que tínhamos a outra natureza dominante, né? Imperando. Naquele tempo, que resultados colheste? Você sabe agora, curiosamente aqui, você sabe que termo que é aqui no original de resultados é o mesmíssimo termo que em Mateus Jesus usa de frutos. Carpos. É o mesmo termo. Ou seja, traduzindo literalmente, que frutos colhestes naquele tempo? E aí ele vai dizer, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Verso 22, agora, porém, veja a mudança de clima, a mudança de realidade, de status, a transformação. Agora, porém, libertados do pecado, veja, transformados servos. Sabe o que significa esse transformados aí? Servos, ser dominado por, ou seja, esse novo princípio que deve dominar e governar, sendo dominados de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim vida eterna. Agora veja como isso está em paralelo com o que Jesus começa dizendo. Ele fala que o caminho largo, esse caminho que os porcos andam, esse caminho que os falsos crentes andam, que se lambuzam, que vão, esse caminho conduz à
perdição, e são muitos que entram por ele. E por outro lado, ele vai falar que o porto estreito, o caminho apertado, que são o que os santos andam, e que significa apertado ali, significa aflição, tribulação, dor, e que está ligado à nossa mortificação do pecado, à renúncia do nosso próprio ego, do nosso próprio eu. Isso irá nos conduzir à vida eterna. Não porque nós estamos fazendo isso para sermos salvos, para conseguirmos, não, mas porque a nossa natureza foi transformada para isso. Então, inevitavelmente, nós chegaremos lá pela graça de Deus. Por quê? Porque nós fomos libertados. Nós não nos libertamos. Nós não fomos lá, acordamos um dia, hoje eu vou ser salvo. Hoje ninguém me segura. Tira a mão de mim, hoje eu vou. Hoje eu resolvo. Hoje eu dou conta da minha culpa diante de Deus. Não. Isso acontece de uma forma soberana. Que Deus nos muda por meio da pregação do seu Evangelho. Transforma, Ele tira esse princípio dominante de nós, implanta um princípio santo e santificador em nossos corações. É por isso que nós vamos chegar à vida eterna. Não é porque você é bom, viu? Não é porque você é bonitão. Não é porque você é um bom crente, você é um bom pecador debaixo da graça de Deus, irmão. Nós somos pecadores, miseráveis, seguros pela firme mão do nosso Redentor, com o coração transformado para a santidade, para a santificação. Então, eu quero conduzir aqui para a gente não alongar muito. A qualidade do fruto depende exclusivamente dessa conexão orgânica com a fonte da vida, com essa árvore. O crente é uma árvore boa, não porque ele é moralmente superior em si mesmo, mas porque foi enxertado na videira verdadeira. A seiva de Cristo corre através dele. Então, por isso, e somente por isso, tendo sua natureza transformada, ele pode e vai produzir bons frutos. Vai. Tem que produzir bons frutos. E para não sermos vagos aqui, para conduzirmos a exposição, precisamos definir o que é esse bom fruto que a nova natureza produz, inevitavelmente. E não é uma espécie de ativismo religioso como a gente vê aí. O fulano está fazendo... Não é uma espécie de ativismo religioso. O fruto bom é a manifestação do caráter de Cristo no indivíduo. É a manifestação, é a conformação mais e mais e mais. Em outras palavras, é a santificação. Que é esse caráter de Cristo sendo trabalhado em nós. É visto e é entendido que o Espírito, que é o Espírito quem forma Cristo em nós. O fruto que Paulo descreve em Gálatas é exatamente isso. O Espírito gerando a imagem de Cristo em nós, nos levando à santificação, à mortificação do pecado remanescente. Abra Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito veja aí, Gálatas 5:22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar aqui, irmão, nas Escrituras tem a ideia de obediência, obedecer, de estar em conformidade com esse princípio dominante
Portanto, a vida no Espírito descreve a única maneira pela qual o homem pode glorificar a Deus com seus frutos. Pois essa vida representa uma transformação radical na existência do indivíduo. Os crentes são colocados em um novo contexto de vida em Cristo, no qual o Espírito o dirige. E seu novo modo de vida deve responder a essa soberania redentora. Então, agora aqui, mudando essa realidade que o Senhor tem construído até aqui, assim como todas as expressões da vida regenerada, que são os bons frutos, podem ser atribuídas ao Espírito, os bons frutos podem ser atribuídos ao Espírito, todas as expressões, entendam isso, todas as expressões do homem não regenerado devem ser atribuídas à sua natureza carnal, à sua carne, isto é, à sua natureza caída e hostil a Deus, que é o modus operandi de toda a raça caída sem Cristo. Por isso, assim como o princípio positivo é afirmado aí no texto pelo Senhor, no paralelo inicial, dizendo que toda árvore boa produz bons frutos, verso 17, e consequentemente não pode a árvore boa produzir frutos maus. Agora veja, da mesma maneira, o oposto é afirmado. Porém, a árvore má produz maus frutos e, consequentemente, veja, não pode a árvore má produzir frutos bons. Meus irmãos, deixa eu dizer algo aqui que precisa ficar bem claro aqui com relação a isso. A Escritura não nos permite falar de algo realmente bom e revestido de valor que agrade a Deus, vindo do homem natural, vindo dessa natureza podre que é inimiga de Deus. Paulo é bem explícito nisso quando ele vai falar lá em Romanos 8. Abra lá Romanos 8, versos 7 e 8. Veja a clareza que Paulo coloca isso. Romanos 8, 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eu volto a dizer aquilo que eu falei inicialmente. A Escritura não nos permite falar de algo realmente bom, virtuoso, revestido de valor, que agrade a Deus, vindo do homem natural, dessa carne caída naturalmente. A natureza caída necessariamente está produzindo, irmãos, os seus frutos, e sempre os produzirá de forma podre, má, corrupta, a menos que Deus mude e transforme essa natureza. Ela sempre estará produzindo inimizade contra Deus, ódio, ainda que velado, ainda que de uma forma obscura, que não seja manifesta, mas ela sempre estará produzindo frutos maus. Porque o contrário daquilo que Jesus afirmou aqui, nós podemos ver no texto de Gálatas. Os frutos da carne, os frutos da nossa natureza pecaminosa, eles sempre serão esses do homem não regenerado, né? Gálatas 5,19, ele vai dizer: ora, as obras da carne aqui é a natureza caída, tá? São conhecidas e são, aí ele vai agora falar quais são os frutos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas são as obras da nossa natureza, ou da natureza caída, não regenerada. Ela vai nessa direção. Esse é exatamente o princípio que Paulo coloca aqui, que completa o argumento do Senhor Jesus aqui em Mateus. Por quê? Porque o Senhor não está avaliando frutos por sua utilidade social, mas por sua origem, natureza, ou pelo estado do coração. Veja que interessante, irmãos, o livro de Jó, lá nos primórdios, coloca isso de uma forma muito clara ao dizer, Jó 14, 4, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Resposta, ele diz, ninguém. Ninguém. João 3,6 diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João Calvino, ao comentar passagens semelhantes a essas, não comentou especificamente esse ponto aqui, mas passagens semelhantes a essa, Jesus tratando dos frutos, dos bons frutos, ele ensina que as obras são estimadas por Deus não pela sua aparência externa, entenda isso, mas pela realidade do coração de onde procedem. Uma árvore má pode produzir frutos bonitos aos olhos humanos, como os milagres citados em Mateus 7, 22. Senhor, não fizemos isso, não profetizamos, não fizemos milagres, mas são frutos podres, maus aos olhos de Deus, porque nasce de uma fonte corrupta, cuja seiva que os alimenta é orgulho, hipocrisia e o pecado não mortificado, um coração não regenerado. É isso que Paulo estabelece em Romanos 14, 23. Tudo que não provém de fé é pecado. E o resultado e a conclusão dessa analogia que temos aqui, na qual as árvores e seus frutos são usados para representar, é isso que está acontecendo aqui nessa analogia. Da árvore e seus frutos são usados para representar os homens e suas obras. Chegam agora à sua sentença definitiva. O Senhor nos mostra que a natureza da árvore não define apenas sua frutificação, mas também determina o seu destino final. Perceberam isso aqui no texto? Ele não está falando meramente assim, identifiquem eles, porque eles vão ficar impunes, eles vão ficar aí. Eles não determinam só a qualidade dos frutos, mas ele determina o destino deles, o destino final, o resultado final dessas más obras, desses frutos podres, que vêm de uma natureza não regenerada, de uma natureza não transformada por Cristo. Mateus 7, 19 e 20, veja, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, ele conclui com assim, ou seja, desta forma. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Essas palavras, irmãos, contêm uma conclusão tirada da semelhança anterior, que continua também aqui, na qual é registrada uma grave ameaça de condenação eterna e punição merecida por todos os falsos profetas, pelos falsos crentes, juntamente com a sua audiência, ou com aqueles que seguem o seu caminho.
não foram transformados em seu interior, que não receberam essa transformação e que percorrem um caminho largo, seu fim será a perdição eterna. É como se o Senhor estivesse dizendo aqui, irmãos, alertando os seus discípulos, alertando a sua igreja. Na conclusão do seu sermão, após ele concluir o conteúdo efetivamente do seu sermão, é como se o Senhor Jesus aqui estivesse dizendo: veja, assim como no pomar toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo para ser queimada, porque ela é imprestável, que ela não produz a glória, ela não produz aquilo que o seu cultivador deseja. Também na igreja de Deus, o falso profeta, o falso crente, o falso irmão, com o tempo serão descobertos, cortados da igreja e condenados juntamente com os ímpios, que o que na verdade é o que eles são, ímpios, travestidos de crente, em peles de ovelhas. E o Senhor Jesus está falando isso. Ele usa essa analogia para nos mostrar essa realidade. Esse, irmãos, é um alerta frequente no contexto bíblico. Eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Lá em Hebreus, se você quiser anotar para ler depois, Hebreus 6, versos 7 e 8, vai dizer: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Bem-aventurados, eles recebem bênçãos da parte de Deus. Mas veja o verso 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Irmãos, eu quero concluir e entrar aqui nessa parte conclusiva do sermão, dizendo que essas palavras servem não para nos atormentar, não para nos produzir medo, pavor, mas elas servem para nos alertar e ao mesmo tempo nos confortar como filhos de Deus em Cristo Jesus. Eu queria que vocês enxergassem isso aqui. Se nós estamos no Senhor, se a nossa terra tem absorvido esta boa chuva que frequentemente cai sobre nós, que é o quê? Que é a pregação do Evangelho. Todo domingo, todo dia do Senhor. Essas palavras nos trazem segurança, essas palavras nos trazem esperança de que seremos cada vez mais limpos, purificados dos nossos pecados e santificados pelo Senhor, para produzirmos bons frutos. E em relação aos falsos profetas e aos falsos irmãos, nós também aqui somos devidamente instruídos e confortados em saber que, embora a igreja visível de Deus seja por um tempo ou por um pouco de tempo atormentada pela presença deles no nosso meio, eles não permanecerão para sempre. Meus irmãos, eles não receberão o nosso galardão. Às vezes nós ficamos indignados aqui nessa vida quando nós vemos o mal produzindo, aparentemente dando seus frutos belos, aparentemente eles se dando bem, a coisa bela, bonita, são frutos podres. Não invejem os ímpios nos seus caminhos. A recompensa, o galardão, meus irmãos, deles serão um fogo que nunca se extinguirá.
Nós devemos olhar para isso e nos lembrarmos de que nós seremos galardoados por esse caminho espinhoso, por esse caminho apertado que estamos caminhando aqui nesse mundo. Deus glorificará o seu nome em nossas vidas. A palavra do Senhor em Mateus 15, 10 a 13, nos dizem algo muito consolador a esse respeito. Eu quero ler aqui para os irmãos. Vai dizer: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Olha o que Jesus responde. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Às vezes é duro você ver o joio crescendo no meio do trigo. E às vezes a gente fica com uma sensação de que nada está acontecendo, mas o texto aqui vai dizer: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. João também nos diz aquilo que já falamos aqui. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A palavra de Deus tem esse poder, irmãos. A palavra de Deus tem esse poder de escandalizar e tornar os falsos profetas, os falsos crentes, insatisfeitos com aquele lugar, com a pregação, com a realidade bendita do reino dos céus que está sendo trazida a eles na revelação e na pregação do Evangelho. Então eles são descobertos. Não porque o homem fez alguma coisa, não porque o pastor, os presbíteros, os diáconos têm alguma visão, não, mas porque Deus não os plantou e a sua palavra os mostrará como ervas daninhas, preparadas para o fogo. Eu quero terminar lendo com a igreja o Salmo 1, em uma só voz com a igreja, em uníssono. Abra a palavra do Senhor em Salmo, no primeiro Salmo, Salmo 1. Vamos fazer a leitura de todo o Salmo. Que isso traga, irmãos, consolo aos nossos corações. Que isso traga encorajamento, instrução aos nossos corações. Na nossa caminhada cristã, nesse mundo. Vamos fazer a leitura em uma só voz, então terminamos. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa.
Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos ficar de pé, irmãos.